Paz seja convosco, meu amado irmão. É um prazer estar com vocês neste vídeo especial. Hoje nós vamos falar sobre a marca da besta. O que é a marca da besta? Será que ela já está acontecendo nesse tempo? Será que o Pix é a marca da besta? A vacina? Será que o QR Code, o 5G é a marca da besta? O chip que é colocado na mão, será que isso é a marca da besta? É isso que nós vamos ver neste vídeo. Eu gostaria que você ficasse conosco até o final e que Deus venha te ajudar a trazer entendimento. Para isso nós vamos precisar do Espírito Santo e que Ele nos guie. O Espírito Santo é que foi enviado para nos trazer a verdade. É Ele que vai, à medida que o fim se aproxima, trazer alinhamento e nos fazer entender e compreender todas as coisas. Diante disso, meu irmão, nós vemos que de tempos em tempos surge um grande questionamento. O que é a marca da besta? Nós vemos de tempos em tempos surge essas especulações sobre diante dos acontecimentos e muitas pessoas se levantam dizendo que isto, aquilo é a marca da besta, que se você nesse momento experimentar tal coisa, usar tal coisa, você então vai para o inferno. E é muito importante nós termos esse conhecimento, porque nós somos a geração que está vivendo estas coisas e nós precisamos ter esse entendimento para não sermos enganados. Diante disso, nós vamos ter que sempre olhar para a palavra. Meu amado irmão, tudo que você recebe, tudo que alguém diz para você, você tem que ir até a palavra e ver se aquilo realmente está batendo com o que a palavra diz. Se há dúvidas no seu coração, procure um líder, procure o seu pastor, procure alguém que conheça do assunto para poder te orientar. E é muito importante que você ore ao Senhor, para que essa dúvida não permaneça e que o próprio Deus ele venha ali te orientar para que você não fique confundido. Diante disso, nós precisamos então olhar para a Bíblia e perguntar em que texto, qual é o lugar que fala sobre a marca da besta. Nós encontramos então no capítulo 13 de Apocalipse, que eu quero então apresentar para os irmãos. O capítulo 13 do Apocalipse, ele traz no seu contexto duas bestas. No versículo 1 mostra uma besta que sai do mar. Mais adiante nós vemos uma besta que sai da terra. A Bíblia menciona aqui que ela tem 10 chifres e 7 cabeças e uma coroa em cada chifre. E essa simbologia aponta para autoridades, para nações. Então essa besta, o próprio mar simboliza nações. Então essa besta que emerge dessas nações é que vai estabelecer ali essa autoridade que o anticristo vai ter nesses tempos. No versículo 2 diz assim: a besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e uma boca como de leão. Todas as vezes que nós nos deparamos com certas simbologias, nós precisamos olhar para a própria palavra e ver aonde eu encontro. Será que existem outros textos que falam sobre leopardo, por exemplo, como urso ou leão? E nós encontramos. No livro de Daniel, nós encontramos exatamente essas simbologias sendo colocadas aqui. No capítulo 7, nós vemos que Daniel ele teve um sonho e visões enquanto estava deitado na sua cama. No versículo 4 diz: a primeira besta era como um leão com asas de águia. No versículo 5 diz então: a segunda besta ela se parecia com um urso. No versículo 6, em seguida surgiu a terceira e dessas bestas que parecia com um leopardo. E surge então uma quarta besta que não tinha uma aparência que ele conseguiu distinguir. Ele coloca então que é algo terrível, assustadora e muito forte. Então mais adiante vocês podem estar entrando aqui no livro de Daniel e verificar, né? É interessante, é bom você estudar isso. E então Deus ele traz a explicação do que significa essas bestas. Ele explicou dizendo assim: essas 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão da terra. No final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo, e eles dominarão para todos sempre. O que a palavra está nos mostrando aqui? A palavra está dizendo que essas simbologias desses animais representam reinos. E nós
enxergamos isso, o rei Nabucodonosor, ele simbolizava ali o primeiro reino, ao qual essas bestas eram comparadas à própria estátua do Nabucodonosor, e os reinos que viriam depois, os persas, os romanos, os gregos, são reinos que sucederam ao reino babilônio, exatamente sendo representado por esses animais. Então o livro de Apocalipse ele traz esses animais dizendo que esses reinos vão ressurgir novamente. Nós vemos que esses reinos representam nações, países do Oriente Médio, lugares ali como Turquia, Mesopotâmia, ali o próprio Iraque, Irã, são todos esses países ali do Oriente Médio que vão se levantar nesses últimos tempos, representando esses reinos, tendo um apoio da própria União Europeia. E como numa dessas reuniões da ONU, essas reuniões desses países, eles vão ter uma autoridade e nesse momento eles vão erguer e vão dar autoridade a um homem que ele então vai dominar e vai entrar no cenário, que é o anticristo, para dominar a terra. Como a própria palavra diz que isso acontecerá aproximadamente, aqui no versículo 5, durante 42 meses, que dá certinho 3 anos e meio. Jesus ele alertava aos discípulos dizendo, olha, quando o templo for profanado, porque o templo é uma profecia, uma promessa que o templo de Israel será construído, e Jesus ele alerta, olha, quando o templo for profanado, porque o anticristo ele vai profanar o templo, ele vai trazer uma abominação ali. Então exatamente daquele dia que isso acontecer até o final, Jesus disse que vai ser 3 anos e meio, esse período da metade da grande tribulação. Mas vamos voltar aqui no texto referente à besta. No versículo 8 diz, e a todos os habitantes da terra que adoram a besta, são eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida. Olha o que a Bíblia está nos dizendo, que a besta será levantada. Nós vemos ali que a besta ela são nações, reinos que vão se levantar, um sistema, podemos dizer assim, um sistema político que vai se estabelecer nesses últimos tempos, e as pessoas vão adorar esse representante político que será levantado. Mas nesse mesmo capítulo 13 do Apocalipse, ele fala da segunda besta, e essa segunda besta, ela é podemos dizer assim, a mais importante nesse início. Aqui fala de uma besta que sai da terra, então significa que ela sai de um determinado lugar específico. Eu não quero entrar no assunto de onde será este lugar, mas a Bíblia relata aqui no versículo 12 que essa besta, que é um sistema que também vai surgir, ao qual quem vai estar à frente desse sistema é o falso profeta. Então nós vemos que haverá um sistema político que vai levantar o anticristo, e haverá um sistema religioso que vai estar à frente um falso profeta. E esse falso profeta, que aqui é descrito como a besta que sai da terra, ele exige que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta. Olha como que o cenário ele está sendo levantado, ou como o cenário vai acontecer no final dos tempos. Vai ter uma grande união de países que vão levantar um governante, uma pessoa de autoridade, que a Bíblia descreve que será o anticristo. Só que antes que isso aconteça, ou quando estiver isso acontecendo, vai surgir um falso profeta, um homem religioso que terá autoridade. Ele então vai fazer com que todos venham adorar, ele vai fazer com que as pessoas se voltem para o anticristo e venham adorar. E a Bíblia diz que esses que adorarem o anticristo, que se prostrarem diante dele, esses perderão a sua salvação. No versículo 14 diz que ele enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta. Então o falso profeta ele vai mandar fazer uma grande estátua do anticristo e vai fazer com que as pessoas venham adorar, se prostrar. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós vemos que o rei Nabucodonosor ele cria uma estátua
uma estátua com cabeça de ouro, com os ombros de prata, ali a parte da cintura de bronze e os pés de barro, os pés de ferro e ali os pés com uma mistura de ferro e barro. E nós vemos que ele faz com que as pessoas venham se dobrar. Mas em meio ali, não somente esses que a Bíblia cita, mas a Bíblia também diz que outros não fizeram, Sadraque, Mesaque e Abdenego não se dobraram. Eles estavam ali dizendo, nós não vamos se dobrar diante dessa estátua. Então eles foram condenados à fornalha ardente e Deus os livrou ali daquele lugar. Então nós vemos que esse falso profeta ele vai criar uma imagem do anticristo e vai fazer com que todos venham se dobrar. E aqui no versículo 15 diz, então lhe foi permitido dar vida a essa estátua para que ela falasse. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que se recusassem a adorá-la. Olha o que vai acontecer neste final. Vai ser feita uma imagem do anticristo, uma estátua, e as pessoas vão ter que se dobrar, como aconteceu lá na época de Nabucodonosor, quando esses impérios estavam ali funcionando. Isso vai acontecer no final. Então, chega aqui no versículo 16, exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita e na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, o que era o nome da besta, o número que representa o seu nome. Nós vemos que as pessoas pegam somente este versículo, as pessoas pegam somente o versículo 16 e o versículo 17 e leem lá, ninguém pode comprar nem vender coisa alguma se não tiver a marca. E aí as pessoas pegam esse versículo e começam a olhar, o que pode me impedir de comprar e vender? É algo que vai ter um controle de alguma coisa no final dos tempos. Então o chip ele pode controlar, então o chip é a marca da besta. O QR Code ele pode exercer controle sobre as pessoas. Então isso é a marca da besta. Mas quando nós olhamos para o contexto, há algo muito mais importante ou muito mais relevante que acontece. Nós vemos que a marca da besta ela está ligada a uma confissão de fé. Aqui diz que o falso profeta ele cria uma imagem da estátua. Então foi-lhe permitido dar vida a essa estátua para que falasse, e a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que recusassem adorá-la. O que está acontecendo aqui? No final, nessa época que a Bíblia chama da grande tribulação, se levantará o anticristo e o falso profeta. E o falso profeta então vai criar uma imagem e as pessoas vão ter que adorar. Quem não adorar a imagem, quem não querer dar louvor, adoração ao anticristo, não poderá fazer ou ter os benefícios que as pessoas como cidadãos dos países poderiam ter. Podemos dizer que a tecnologia ela poderá ser usada para um controle e até lá pode ser que surja algo maior, mas se fosse nos dias de hoje, poderia ser o Pix, poderia ser o chip, o QR Code, qualquer coisa nesse sentido. O anticristo poderia usar uma tecnologia para monitorar as pessoas ou para ver quem recebe ou não ele, como podemos dizer assim, senhor de suas vidas. Mas a tecnologia em si ela não é a marca da besta. A marca da besta, sim, é uma confissão de fé. Eu estarei rejeitando a Cristo e estarei declarando que o anticristo é o Senhor da minha vida. E com isso eu recebo benefícios. Então nós vemos que aquele que se prostrar, aquele que receber, aqui a Bíblia fala sobre 3 pontos importantes, não é somente a questão da adoração, mas tem a ver com o nome, com o número e o que representa esse nome. Aqueles que então recebem isso em suas vidas poderão ter os benefícios. Então nós podemos dizer assim que o alimento, o remédio, a água são benefícios para aqueles que vão se prostrar e adorar o anticristo. Eu não posso dizer que, por exemplo, uma água é a marca da besta.
Eu não posso dizer que o tal alimento é a marca da besta. Eu não posso dizer, como nós temos ouvido nesses tempos, que a vacina é a marca da besta, porque isso são benefícios. Nós olhamos para o texto de Apocalipse 13 e nós vimos aqui que há um ponto vital. A Bíblia aqui relata que o falso profeta, ele então faz com que as pessoas adorem o anticristo. E no adorar o anticristo, eles então serão marcados. Nesse tempo específico, nessa época específica, eu quero dizer para você que a igreja não vai estar aqui, porque esse tempo é um tempo destinado a Israel, é um tempo destinado à expiação de pecados, e os meus pecados já foram expiados. Então nós vemos que é algo específico para uma nação. Esse tempo, a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 1,9 que eu não sou destinado para o dia da ira. E aqui nós vemos que a Bíblia relata como esse tempo, como o grande dia do Senhor. Então a igreja não vai estar aqui. Estará aqui aqueles que não subiram, estará aqui aqueles que não receberam Jesus, e eles vão ter que se deparar com a questão da marca da besta. Nós vemos aqui que nessa época da grande tribulação, a salvação ela já não vai ser por meio da graça, mas vai ser por meio de obras. E a obra será o quê? Eu não me prostrar diante do anticristo, mesmo que eu venha ser morto por isso, mesmo que eu venha sofrer um dano, mas eu não vou me prostrar como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, se eu não me prostro, eu não tenho os benefícios, que pode ser um remédio, pode ser, se na época do anticristo estiver estabelecido no mundo, se tiver uma pandemia, como nós vimos aqui em 2020, pode ser que os benefícios é você se prostrar e adorar o anticristo, você recebe a vacina. Se você se prostrar, eu vou te dar água, se você se prostrar, você vai ter alimento. Se você adorar a besta, você vai poder ter acesso ao seu dinheiro que está lá virtualmente no banco. Então, estão entendendo o que eu estou trazendo para você? O que o contexto está nos trazendo, nos mostrando? A tecnologia em si, ela não pode ser a marca da besta. Por isso que se eu me cadastrar no Pix, não tem problema algum. Se eu usar o QR Code, as pessoas que têm um chip médico, um microchip na sua mão direita para monitoramento das suas sinais vitais, eles não correm o perigo de ir para o inferno, porque isso vai ser num dia específico, numa época específica, e tem a ver com a fé. Tem a ver no momento em que eu vou ter que dizer para o mundo, eu não me dobro, eu não me prostro. É o que acontece hoje nos países do Oriente Médio. Quem se declara cristão é decapitado. Então eu gostaria que você entendesse isso. E para que nós venhamos ter um entendimento maior, eu gostaria de mostrar algo. E eu queria deixar isso para que você examinasse por si mesmo, se é uma coincidência ou não. Eu não acho que seja coincidência, mas eu não posso afirmar e dizer, não, acredite nisso porque é dessa forma. Não é assim que funciona. Mas eu quero mostrar algo e que você tire as suas conclusões. Nós sabemos que Daniel ele estava na ilha de Patmos quando ele teve essa visão. A visão dos acontecimentos do Apocalipse. No versículo 1, diz que a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-lo ao seu servo, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que eu estou lendo esse versículo? Nós precisamos entender algo. No versículo 17 fala sobre isso, ninguém podia comer nem vender coisa alguma sem essa marca, que era nome da besta, o número que representa o seu nome. E aqui é preciso sabedoria, olha o que o versículo 18 diz. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. O seu número é 666. Quando nós olhamos para esse texto, a língua portuguesa ela precisa não só de letras, mas também precisa de números. Só que João ele escreveu no grego.
E nessa linguagem, a própria letra, ela representava uma fração numérica. Eu quero então apresentar alguns slides para que vocês olhem que coisa interessante que nós encontramos. Esses daqui são os escritos. Esse aqui é o escrito original. Lá em Apocalipse, no capítulo 18, no capítulo 13, no versículo 18, quando fala que é número de homem, 666, então eles são representados por essas três letras. O Shai, que é 600, o Zi, que é 60, e o Estigma, que é 6. Vou até virar um pouquinho aqui para você ver. Então essas três letras são os que estão lá no originais, que fazem parte do alfabeto grego. Foi o que João ele mostrou. E nós encontramos algo interessante. Aqui diz para que ninguém pudesse comprar, nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta e o número do seu nome. Está no versículo 17. Aqui nós encontramos 3 pontos, ou 3 elementos. O primeiro é o nome da besta, o segundo a marca e o segundo o número. São 3 coisas que nós temos que observar. O nome, que representam as letras, a marca, que é o que significa, ou os elementos dessa letra, ou o próprio número, que a Bíblia diz que é um número de nome. Diante disso, eu quero mostrar algo interessante que nós encontramos nos países islâmicos. Aqui abaixo, nós temos o alfabeto grego. São essas 3 letras que representam 666, que está lá no versículo 18 do capítulo 13, e aqui acima nós temos os símbolos islâmicos. Eu queria que você observasse e visse essa semelhança. Será que é coincidência que nós encontramos isso? Eu não creio que seja coincidência. A Bíblia diz que não é somente uma letra, não é somente o número, mas a Bíblia também diz que a marca da besta também é o símbolo. E exatamente nos países islâmicos nós encontramos essas representações e os seus símbolos são muito parecidos com o que representa o número 666, que a Bíblia diz que é um número de homem. Aqui nós vemos, aqui é um símbolo do Shai, que está sendo representado como um símbolo do Afeganistão, ou ali do Hamas, daquelas organizações terroristas, esses movimentos que nós encontramos ali no Oriente Médio. Olha que interessante, o símbolo são essas 2 espadas cruzadas, exatamente quase da forma como está ali na primeira letra. Aqui no símbolo de Alá, que Alá é ali é o Deus, né, para os muçulmanos, nós vemos ali que, olha exatamente como que é a letra do alfabeto grego, exatamente se você virar, né, um pouquinho a letra, você vê que é praticamente a mesma simbologia. Eu creio que isso não é uma mera coincidência. Nós vemos também esses escritos em bandeiras em mesquitas, né, em bandeiras islâmicas. Isso é realmente interessante. Aqui nessa bandeira que representa, está escrito ali que Allahu Akbar, que significa Alá é grande. Nós encontramos ali essas letras espalhadas neste meio, juntamente com estes símbolos, e nós vemos que eles usam muito isso. Aqui nós também vemos esses símbolos. Existe um dia lá que chama Dia do Julgamento, que é como se fosse eles saem nas ruas comemorando isso. E nós vemos aqui que encontramos nessas faixas que nós temos aqui acima, essas pessoas usando essas faixas na rua, e dentro dessas faixas nós encontramos também os mesmos símbolos, as mesmas letras. Isso é realmente algo interessante. Aqui nesse nome dessa pessoa nós encontramos 36. A Bíblia diz que a marca da besta, ou o próprio nome do anticristo, é um número de homem. Então nós vimos que além de ter o número, tem a marca e também tem o símbolo. Isso é realmente algo interessante. E
E a marca na mão direita e na testa? Tudo bem, eu estou mostrando para vocês alguns símbolos, mas você pode perguntar para mim, e a questão da mão direita, a questão da testa? Olha que interessante que nós encontramos aqui. Aqui nós encontramos o masbah, ou misbah. É um objeto similar ao rosário, que outras religiões eles usam. Interessante, como vocês podem observar aqui na imagem abaixo, eles carregam na sua mão direita. E de tanto carregar, de usar isso, forma uma marca mesmo na mão, ao qual a pessoa que adepta a essa religião, eles observam esses detalhes para ver se a pessoa realmente é quem ela diz que é. Agora, e a marca da testa? Olha que coisa interessante. Aqui nós vemos aqui a marca da prostração. O muçulmano, ele se dobra 5 vezes por dia para fazer as suas orações. Então ele olha ali em direção a Meca, ele faz ali as suas orações, e de tanto fazer após muito tempo, acaba tendo uma marca na sua testa. Então, como nós podemos ver ali nestas fotos, o muçulmano praticante, realmente aquele que se diz quem ele é, ele carrega esta marca por causa das orações, por causa ali da sua devoção. Então nós vemos aqui que a marca da besta, ela tem a ver com a rejeição da fé em Cristo. Olha o que diz no Apocalipse 14, no versículo 9 ao 11. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá o vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos que adoram a besta e a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso dia e noite. Então nós vemos aqui, meu irmão, que não é simplesmente algo tecnológico. Sabe, o que uma vacina poderia me lançar no inferno? Não é simplesmente uma tecnologia que vai me colocar no inferno, porque a Bíblia diz que nada pode me separar desse grande amor. Só a fé que pode me separar, só a renúncia. Eu não poderia, por exemplo, se você induzir uma pessoa e a força colocar uma marca nela, isso não faz essa pessoa ir para o inferno. A Bíblia nos relata que a pessoa ela vai ter que se dobrar, ela vai ter que receber, ela vai ter que renunciar. Então faz muito sentido isso. Temos um falso profeta, nós temos o anticristo, um líder político, e nós vemos diante desses dois elementos toda uma questão de professar uma falsa fé, trazer uma falsa religião, para que todo então aquele que se dobre nesses dias poderão ter os benefícios que serão nesses dias, como água, alimento, remédio ou qualquer coisa que possa ali poder dar um alento, né, nesses tempos de dificuldade. Mas aquele que não se dobrar, além de ser perseguido e morto, esse também não poderá nem comprar nem vender. Então nós vemos que faz muito mais sentido isso. Aqui nós vemos aqui nessa imagem, é muito comum nos países do Oriente Médio ter estátuas como essa. A Bíblia relata que o falso profeta vai levantar uma estátua. Essa aqui é a estátua de Saddam Hussein. Ele achava que ele seria o anticristo, por isso que nós vemos estátuas dessas espalhadas ali pelo Iraque. É interessante que Saddam Hussein ele achava que ele poderia ser o escolhido. Ele foge, o mundo relata que ele fugiu para o deserto. Na verdade, ele foi para o deserto porque há uma profecia islâmica que Mahdi, que é o anticristo que vai surgir nesses últimos tempos, ele surge do deserto num cavalo branco e ele vai ser levantado para reinar ao mundo por 7 anos. E exatamente Saddam Hussein estava ali no deserto com todo esse aparato, ele achava que ele seria o escolhido. Isso é algo bem interessante para nós estarmos examinando. E quando nós olhamos então para a estátua de Nabucodonosor,
a estátua ela representa os reinos, a cabeça a Babilônia, o peito, e os braços o Medo e Pérsia, as coxas é a Grécia, as pernas o Império Romano e os pés o Império Romano dividido. E na explicação do sonho, Deus diz para Daniel que esses impérios são como animais ou bestas. E nós vemos isso surgindo nos últimos tempos, significa que esses impérios vão ressurgir. Exatamente, a Babilônia é o Iraque, o Medo Persa é o Irã, e nós vemos a Grécia, mesmo, o Império Romano, todo aquele trecho dos países velhos são ali elaborados pelo Império Romano. A Bíblia diz então que esses países vão se levantar, eles vão se unir e com certeza vão se unir contra Israel. Por isso que no final Deus ele vem para livrar Israel da destruição. Isso é muito interessante. A palavra de Deus ela nos mostra. Nessa época da grande tribulação, a salvação será mediante obras. Olha o que diz aqui no versículo 4: vi tronos que se assentaram, aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, vi as almas dos que foram decapitados. No original significa pelequizo, que é cortar com o machado ou cortar a cabeça, por causa do quê? Do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então a Bíblia está relatando que muitas pessoas foram chegando aos céus vindo desta grande tribulação, porque tiveram suas cabeças cortadas por não adorar a marca da besta. Amém, meu irmão? Então eu te faço uma pergunta: será uma mera coincidência? Examine aí a imagem e chegue aí à sua conclusão. Eu não acho que seja uma mera coincidência. Quando nós olhamos para o contexto, nós vemos que o islamismo seria a operação do erro, que a Bíblia fala. Nesse meio muçulmano, existe uma pessoa que tem uma influência política e uma pessoa que está acima do líder político, que é o líder religioso. Nesses países, o líder religioso, o que ele fala é lei. O líder político, ele coordena as coisas, mas ele está abaixo ou está sob a autoridade do líder religioso. Nós vemos que nesses países muçulmanos, o próprio Estado é a religião. Então, exatamente se encaixa nesse texto. Nós vemos que o anticristo ele vai se levantar desses países, ele vai se declarar Deus, ele vai então fazer com que todos os povos se dobrem. Se nós olharmos um pouquinho para a história recente, nós vemos lá em Paris um cartunista que fez uma sátira de Alá, um cartoon, né, cômico. Ele foi morto. Nós vemos o Papa que falou de Alá e eles disseram: olha, se você não se retratar, nós vamos explodir o Vaticano. Nós temos visto a Europa sofrendo com terrorismo e os Estados Unidos recentemente. Hoje, toda a Europa é muçulmana, a França, todos esses países europeus estão se rendendo ao islamismo e essa religião está dominando já quase o mundo inteiro. Então, nós olhando para o tempo do final, nós vemos que se encaixa perfeitamente com o que a palavra está dizendo nesses tempos, com o que eles representam, e eu creio que não é uma mera coincidência. Amém, meu irmão? Queria deixar esse pequeno vídeo, espero que eu consegui trazer uma explicação para você do que é a marca da besta, para que você não seja enganado nesses tempos com apenas coisas que surgem tecnológicas. As pessoas vão dizendo que é a marca da besta, mas nós vimos no próprio contexto da palavra que não é somente algo tecnológico, tem a ver com a fé, tem a ver com adoração, tem a ver com eu receber esse falso Deus como Deus da minha vida. E nós vimos aqui que aqueles que não se dobrarem, que não querem adorar a essa marca, ou esse nome, ou esse número, esses vão permanecer e vão ganhar a salvação. Amém, meu irmão? Um grande abraço para você e nos vemos num próximo vídeo. Deus abençoe.